2 horas e 6 minutos, hoje em versão ampliada também aqui no Expresso Band News. Todos os dias eu converso com a Roseli Saião aqui na nossa programação, nos fins de semana esse papo, né? Normalmente leva 1 hora, a gente escolhe aí alguns assuntos ligados à educação, a relacionamento familiar. E hoje a gente vai falar sobre violência nas escolas mais uma vez. Roseli está conosco aqui ao vivo e fica, né, ao longo dos próximos minutos tratando desse cenário. Roseli, protocolarmente apenas, boa tarde. Boa tarde, Thaís, Sandro e todos os nossos ouvintes. Roseli, eu queria começar falando dessa sensação, e a gente conversou fora do ar sobre ela, uma sensação de luto coletivo, né? Quando a gente recebe uma notícia como essa, todo mundo, tendo filho ou não, tendo criança na família ou não, todo mundo se sentiu muito impactado, muito doído, né? Com uma notícia como essa, envolvendo crianças, um ataque a uma escola. Como é que a gente lida, né, com essa angústia, com essa dor que acaba afetando a gente diretamente? Antes de te responder isso, Thaís, eu quero fazer um comentário, que eu estava ouvindo as notícias e eu vi a respeito da reunião do Ministério da Educação com o Estado. É hora o Ministério da Saúde entrar em ação também, né? Porque tudo isso que vem acontecendo tem tornado consequências difíceis para cada um de nós e é preciso avaliar a saúde mental das pessoas envolvidas nesses atos violentos, né? Nós não temos tratado com carinho a saúde mental do povo brasileiro, precisamos fazer trabalhos preventivos e também curativos, né? Parece que é o caso de hoje. Então, é preciso que a sociedade civil se mobilize para exigir um trabalho maior, mais intenso em saúde mental. Em relação ao luto, também, né, o trabalho de saúde mental poderia ajudar bastante. É preciso muita resiliência neste momento, porque a gente vem de desgraça e tragédia, uma atrás da outra, isso sem falar dos resquícios da pandemia que ainda habitam em nós, né? Então, é preciso acolhimento, a gente precisa se abraçar, precisa ser o abraço com os braços, corpo a corpo, mas nesse sentido de oferecer um ombro amigo para as pessoas que sofrem, todos sofremos hoje, mas em especial as famílias das crianças envolvidas nessa escola, as famílias de todas as crianças dessa escola, de todas as crianças com idade na primeira infância, e cada um de nós também, né? Muita empatia, e agora não adianta buscar culpados, é preciso socorrer a população nesse momento. Roseli, a gente fez recentemente aqui, né, no Expresso Band News, justamente, com a Roseli, o Dr. Daniel, também o Jairo Bauer, um programa especial para tratar de violência nas escolas, e convido o ouvinte, tá no nosso YouTube, uma discussão muito rica. E você falou, né, Roseli, da importância, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Justiça, é o Ministério da Saúde, de todo mundo entrar junto. É hora de uma ação coordenada. Eu queria, antes de fazer a pergunta, que a gente ouvisse a fala do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele participava hoje, já estava programado o lançamento de um programa envolvendo e também contratação de conselheiros tutelares. E ele falou, olha, eu tinha toda uma fala bonita para falar aqui, para uma categoria que merece tanto. Só que aconteceu o que aconteceu. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. Um país um mundo, né, que mata crianças, né? É tudo menos democracia. É tudo menos um mundo decente. Eu sinto ter que dizer isso hoje. Mas eu estou dizendo isso hoje porque é só assim que a gente vai conseguir entender o que nós temos que fazer para mudar. Senhoras e senhores, nós estamos falhando miseravelmente com as crianças, com os adolescentes. Nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente. Roseli, a gente tem a tendência, não só nesse tipo de caso, às vezes de procurar o culpado A, a culpada B. Faz sentido o que o ministro fala? A gente está falhando como um todo? Faz muito sentido, sim, porque, e como ele disse, não é uma situação no Brasil, é no mundo, né? Eu sempre tenho a impressão, Sandro, que nós estamos assim, a ponto, se não já cruzamos,
a linha que separa a civilização da barbárie, né? Muita violência no mundo, muita violência. Não dá para entender tanta violência assim. É preciso que a gente faça alguma coisa, promova um pouco de paz. Nós estamos falhando e muito com os mais novos. E é importante levar essa conversa, Roseli, quando a gente fala de violência, parece um tema tão longe de crianças, de adolescentes, no sentido do debate, né? Mas ele deve ser presente, ainda mais num cenário como esse. A gente pode conversar em casa com o filho, na escola, né, com os outros alunos, porque eles são impactados. Eles recebem, por mais que você não ligue ali o noticiário, há um comentário de um colega, há uma fala, né, na rua. Como é que a gente conversa sobre uma situação como essa com os filhos? Olha, com os filhos é importante a gente ensinar a eles o respeito, a noção de respeito, principalmente a diferença, né? Porque para a criança, qualquer detalhe, para o adolescente, é um pouco menos, mas também é diferença. E a diferença para eles ainda assusta, né? Assusta porque, assim, se eu vejo essa diferença em alguém, ela pode habitar em mim também. E eu não gosto dessa diferença. Em casa é importante ensinar o respeito, a convivência bem civilizada, mas é importante mais esse trabalho na escola, a partir já da educação infantil. Claro que sempre adaptada à idade, à etapa do desenvolvimento dos alunos. É preciso tratar da violência, da vida em paz, né? Nós podemos estabelecer o que é pacífico dentro da escola, nos relacionamentos, o que não é pacífico, é violento, e o que não é aceitável. Começa por aí, mas as discussões devem estar presentes sempre, porque o que nós queremos? Queremos que os nossos adolescentes e as nossas crianças pensem criticamente a respeito da violência e não apenas repitam aquilo que a sociedade mostra a elas. Roseli, eu queria fazer uma pergunta, mas assim, com todo cuidado, porque assim, a ideia não é apontar culpados, mas é claro que um caso como esse gera medo, gera receio, como a gente já falou aqui várias vezes, no filho, na filha, no aluno, na aluna, no pai, na mãe, no responsável, no professor, no profissional da educação, em todo mundo. Aí, olhando para quem sai de manhã, deixa os filhos na escola e tem ali a segurança do meu filho agora está a cargo daquela escola. E tem outros entes envolvidos, tá? A segurança pública está envolvida nisso, tudo que a gente está falando aqui. Mas a reação imediata talvez seja cobrar da escola, entrar em contato com a escola a gente vai refazer, a gente teve um probleminha na conexão. Voltou, Roseli. Eu tava falando, que a reação imediata é você ligar pra escola e falar, tá tudo bem aí? Vocês têm segurança? A porta tá fechada? Essa é uma reação natural, dá pra imaginar. Como é que deve ser o contato agora de um pai e de uma mãe que tá com receio? O que ele pode fazer, interagir junto à comunidade escolar, falando também com a escola? Uhum. Nesse momento, as escolas podem acolher a comunidade, né, dos seus alunos, para oferecer um pouco mais de segurança. Nos nossos programas, né, Seus Filhos, a gente enfatiza muito que os pais precisam ter confiança na escola para delegar ao que cabe a ela na parte educacional. Agora é a hora de retomar esse vínculo de confiança, porque se os pais não estão confiantes, a criança ficará muito insegura. E isso compromete, inclusive, o aprendizado dela, a convivência dela na escola. Então, as escolas devem estar alertas para fazer esse acolhimento da comunidade que frequenta a escola, das famílias, dos pais, parentes, responsáveis, e falar a respeito, né, de como é a segurança, mas não é apenas segurança física, né? Segurança emocional, nesse momento, é muito importante também. Roseli, a gente recebeu aqui algumas mensagens, né? A própria Maria Rangel, vou tentar puxar a mensagem dela para a gente tratar um pouco mais desse assunto. Ela fala, eu tenho uma filha de 14 anos que está numa escola e eu estou morrendo de medo. E vai um pouco nesse sentido do que você falou. Ela, às vezes, meu coração estremece, né? Mas a escola ainda é um lugar seguro, né? A gente conversou sobre isso e
por mais difícil que seja, parece até uma certa demagogia a gente tratar assim, e a gente não está minimizando esses atos de violência que aconteceram, mas a gente precisa também fortalecer esse espaço da escola como um ambiente também de segurança, né? Aham. Olha, quando acontece uma tragédia numa escola, ela repercute na sociedade de maneira grandiosa, né? Todo mundo se toca porque todo mundo conhece uma criança, um adolescente que frequenta uma escola. Ou é pai, ou é mãe, ou é tio ou tia, avós, vizinhos, enfim. Para nós, a escola deveria ser um espaço assim, onde nada de diferente poderia acontecer para atingir os mais novos. Mas acontece, a escola não é impermeável aos fatos sociais, né? Mas é bom lembrar também que essa maneira grandiosa esconde um pouco, nesse momento, o dia a dia escolar, que tem seus problemas, sim. Ocorrem pequenas violências na escola de todas as partes, mas são pequenas violências que a escola consegue trabalhar, consegue resolver. Então, é bom lembrar que o cotidiano escolar vai indo, sem tragédias. Alguns dramas, mas tragédias não. Essas tragédias ocorrem de vez em quando e a gente se assusta muito. Então, é bom lembrar do cotidiano escolar. Mais uma ouvinte que mandou pra gente, e a pergunta dela é importante. Como devo explicar isso que aconteceu para minha filha de 6 anos se ela me perguntar? E aí eu complemento. Na prática, como falar? E é preciso falar para uma criança tão pequena? Porque a gente viu o que aconteceu hoje numa escola, creche para crianças até 12 anos, no horário da turma até 7 anos. Para uma criança pequena que pode ainda não entender, é preciso falar? E na prática, como? É preciso falar se ela perguntar. E é bem possível que ela pergunte, porque ela ouve comentários, até dentro de casa, mas não apenas em casa, na escola, no trajeto. Os noticiários falam disso o tempo todo. Então, ela pode querer saber. Aí é dar as pequenas informações necessárias para tirar a dúvida e a pequena angústia que ela tem. Já a partir da segunda parte da infância, é preciso dialogar, é preciso tentar ouvir o que a criança está pensando a respeito das aflições dela, que envolvem a segurança dela, da família. Então, é preciso conversar, mas a partir da escuta, precisamos ouvir quais são as angústias que tomam a criança nesse momento. Agora, eu vou te devolver a pergunta, Sandra. Como explicar isso para nós adultos? Exatamente. Eu ainda não entendi. Não. E não encontrei uma forma. Eu acho que ninguém entendeu o que está acontecendo. Vamos lá, Roseli. Então, diante disso, diante dessas perguntas sem resposta, né? Que a gente está precisando ali aprender alguma forma a lidar, o apoio psicológico é fundamental. E aí eu digo, seja um apoio particular, que uma mãe ou um pai detecte essa necessidade, né, de fato, de conversar com alguém sobre esse assunto, mas nas escolas, pelo menos ali para poder auxiliar, não só os alunos, tá? Eu quero incluir também, fundamentalmente, os professores nessa questão, porque mexe com todo mundo, né? Uhum. E vamos lembrar também de todos os funcionários da escola, né? Porque há professores, há porteiros, há inspetor de aluno, auxiliar de professor, há diretor, coordenador, todos eles estão envolvidos e todos eles precisam de apoio. Um apoio psicológico não precisa necessariamente ser oferecido por um profissional da área psi. A própria escola pode oferecer apoio psicológico, reunindo toda a sua equipe, conversando, ouvindo o que eles têm a dizer, das dúvidas que eles têm, das inseguranças que eles têm, e com os alunos principalmente, né? O trabalho com artes, nesse momento, junto aos alunos, pode oferecer a possibilidade de eles falarem, por meio da arte, aquilo que eles não conseguem simbolizar em palavras. Então, são apoios psicológicos coletivos que toda escola pode oferecer, mesmo que não tenha um psicólogo, por exemplo, dentro daquela unidade. Mas é importante que a escola entenda, né?
que ela tem condições de oferecer esse apoio também. Dentro desse entendimento, Roseli, tá tudo bem se uma criança, principalmente as pequenas, amanhã acordar e falar, eu não quero ir para a escola? É absolutamente compreensível. E aí depende muito do conhecimento que os pais têm do filho, da filha, para entender se é bom deixar ele em casa para readquirir a confiança necessária, a segurança que ele precisa ter para sair, ou se vamos ajudar a enfrentar esse momento. Algumas crianças poderão ter a necessidade de ficar em casa nesse dia posterior à tragédia, porque a casa da criança tem o sentido de proteção, é quase uma fortaleza, é para nós também adultos, né? Quando a gente chega em casa, a gente respira aliviado, mas para a criança é fundamental. Então, algumas crianças, sim, vão precisar ficar em casa um dia para readquirir essa segurança necessária para sair, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, depende muito aí da sensibilidade da família, de entender o que a criança está dizendo com isso. Roseli, o Jonathan mandou mensagem pra gente e falou assim: olha, eu falo pra minha filha de 11 anos se esconder, tentar achar um lugar se isso acontecer na escola dela, correr uma cadeira. E a gente vê, né, o Barão até conversou mais cedo com a gente sobre isso, nos Estados Unidos, a partir de 6 anos, há um treinamento dentro das escolas, cada um tem uma função, porque lá a recorrência de ataques realmente é muito maior. Há essa necessidade da gente treinar os nossos filhos para uma situação dessa? É importante. Uma parte da educação, né, que a gente deve praticar com os nossos filhos e com os nossos alunos é exatamente a avaliação de risco e a busca de segurança. A avaliação de risco é mais ou menos assim: a criança está jogando futebol na hora da educação física ou no recreio, no intervalo, e aí ela quer dar um salto para alcançar a bola e ela deve avaliar assim, muito rapidamente se ela consegue fazer isso em segurança, se não vai bater a cabeça em algum lugar, se machucar. Então, a avaliação de risco é: qual é a situação nesse momento? Eu corro risco? Meus colegas correm risco? E a segunda parte é buscar proteção, né? Então, muitas vezes a gente deve ensinar a criança a buscar proteção com os adultos, quando ela enfrenta uma situação que ela não consegue resolver sozinha, e outras vezes, e agora parece que está chegando a hora da gente oferecer esse tipo de treinamento, sim, né? Se a gente sofreu um risco muito grande, o que nós vamos fazer? Porque é uma situação coletiva, e na hora de buscar proteção, eles podem eles mesmos se machucarem, né? Então, sim, é preciso oferecer esse tipo de, eu não sei se é treinamento que a gente vai chamar, mas assim, de ensinamento. Buscar segurança quando a situação é de risco. Roseli Saião, psicóloga, colunista aqui da Band News FM, minha parceira no programa Seus Filhos. Um beijo para você, força para todos nós, Roseli. Força para cada um de nós.